Seja bem-vindo ao Dossiê Futuro. Nessa segunda parte da conversa com Carlos Nepomuceno, jornalista, professor e pesquisador, vamos discutir as contradições das gigantes de internet que descentralizam as ideias e centralizam o capital. Vamos falar também sobre nossa maturidade como cidadãos dessa nova sociedade e ver o que pode dar errado e o que já está dando errado nessa revolução cognitiva. Agora, no Dossiê Futuro. Você falou de algumas instituições, né? As empresas, o Estado, a política, a educação, que precisam, talvez precisam se reinventar ou se redescobrir para esse novo contexto. E uma revolução que começa horizontal, né? Praticamente uma empresa de baixo para cima, né? Nas empresas, elas têm uma força de mercado que vão responder. A escola, acho que pode ser mais difícil culturalmente, mas em termos de vontade de fazer, acho que tem menos barreiras impedindo. Agora, no Estado e pode ser também nas empresas, acho que tem forças que a gente vai ter que driblar. No Estado ele não nos representa, né? Acho que esse as pessoas da rua, ele de forma geral vai para todos, porque o modelo dele, né, de ter uma voz, que sejam 300 vozes, né, haja parlamento para representar 200 milhões de uma forma característica, que levaria para uma democracia direta, né? Tem desafios muito grandes até ali, dos dois lados. Um, de que quem decide, quem está com a caneta, é quem vai perder poder. E depois, quem vai como saber se a nossa sociedade está pronta para viver num contexto onde todos opinam. No comentário de portal sabe que é difícil lidar o exercício dessa democracia, onde esse exercício da livre expressão. Outro ponto, empresas. Teoricamente, se a gente for entender por um lado talvez até mais cru, mais superficial, se a gente olhar para as empresas de tecnologia que estão desenvolvendo plataformas baseadas em produção coletiva e consumo coletivo de conteúdo, elas deveriam ser os exemplos. Mas a gente olha para os grandes grupos tecnológicos que saem hoje de fora, são forças, se já não concentradas, em caminho franco de concentração, que seria meio que volta ao modelo de grande concentração. Ou seja, as empresas que estão desenvolvendo plataformas que descentralizariam o poder são extremamente centralizadas, em termos de poder econômico, pelo menos. Como é que você vê esses dois cenários? O cenário político, essa dicotomia entre o Estado que não quer abrir mão da força e uma sociedade que vai precisar aprender a trabalhar no momento em que ela passa a ter poder. Tem uma frase do zero acadêmica, mas que eu adoro, né, que é do Homem-Aranha. Ele fala para o Peter Parker que com grande poder vem grande responsabilidade, se a gente está pronto para essa responsabilidade. E nas empresas que, economicamente, a gente continua arrumando para um modelo que mais cedo ou tarde acumula-se, né, até pelo efeito de rede. Né, quanto mais essas redes crescem, mais valor elas têm, mais poder econômico de barganha ela tem para manter o controle. Como é que a gente, daqui para frente, vai ver esse movimento na sua visão? O que acontece é o seguinte, você teve aí volto naquela coisa da estratégia dedutiva. O que aconteceu no passado? Quando a gente teve o papel impresso, as pessoas não sabiam ler, eram analfabetas. A igreja e a monarquia mandavam, era um poder absoluto e o papa e o rei. Então e Deus exercendo uma função muito forte na sociedade, em todos os detalhes das pessoas, e as pessoas muito incapazes de ter uma autonomia de pensamento. Então, há um ciclo aí que você vai ter que construir na sociedade de autonomia de pensamento. Nós não estamos prontos para isso, porque nós somos filhos da autonomia de pensamento, a baixa autonomia de pensamento do século passado. Então eu vejo isso, as pessoas, a grande crise que eu tenho com os meus alunos, que a maior parte dos alunos tem dificuldade de pensar pela própria cabeça. Não foram educados para isso, eles foram educados para repetir o professor, ir para uma prova, dizer o que o professor disse, memorizar, e se eles não memorizassem, eles levavam nota baixa. Então, a gente tem que construir agora um outro modelo de autonomia, e é essa autonomia que vai permitir, uma geração, ou duas, ou três, ou quatro para frente, começar a poder disseminar, a ter um outro modelo de democracia, um outro modelo de empresa, etc, etc. Isso vai demorar algumas gerações, mas tem que começar, né, de algum ponto. Então, tem que ter a clareza que isso é o caminho, para a gente poder
começar a caminhar. Então, a gente vai precisar dessa autonomia de pensamento que a gente não tem, né? Agora, quando a gente começa a falar isso em termos gerais, a gente não vai poder começar isso é a percepção que eu tenho, a gente não começa isso em bloco, a gente começa isso pequenininho. Então, a metodologia que eu tenho implantado para projetos desse tipo você cria um núcleo pequeno, mas esse núcleo tem a certeza, ele faz um alinhamento do que está acontecendo e ele começa a vibrar em torno desse alinhamento. É isso que eu tenho trabalhado aqui na prefeitura, esses são os projetos que eu chamo de laboratórios de inovação. A gente cria esse núcleo começa a ter um embasamento teórico-filosófico em cima disso, e ele começa a vibrar, criando uma espécie de polo novo, criando uma semente para plantar a semente, né? E você vê isso como um processo, ele acaba sendo irreversível pela questão populacional, né? Salvo um fator ecológico que acerte isso, a gente vai continuar, né? O que pode dar errado nesse processo? A gente está vendo esse fenômeno aqui, no Brasil, na América Latina, né? Existe um fenômeno hoje mundial que é o fundamentalismo, né? A gente está vivendo isso no Brasil, hoje nós vivemos na América Latina um fundamentalismo populista, com um viés assim, marxista do passado, que é uma ideia de que a gente consegue resolver essa complexidade fechando, controlando, né, e criando redes menos complexas. E isso não vai dar certo. Então esse é um problema. O fundamentalismo na América Latina, aparece esse fundamentalismo no Oriente Médio, que as pessoas querem voltar para o passado. Elas querem voltar para o mundo primitivo. E aí o que acontece? Em vez de você ir para frente, você vai para trás. Então isso a gente está vivendo, é um problema sério, grave, né? Em vez de você enfrentar essa complexidade e criar o que eu chamo de colaboracionismo, que seria um pós-capitalismo mais sofisticado, você quer ir para um primitivismo, que é o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela, né? É o caos completo. Você tira a pulverização da rede e você traz no lugar da pulverização da rede, em vez de você trazer mais tecnologia, você traz mais controle. Então aí você começa a faltar comida, você começa a faltar liberdade, você perde completamente o dinamismo, né? Então esse é um problema grave que a gente está vivendo e acho que a gente vai viver isso aí. É um problema sério que como eu não consigo entender o que está acontecendo, eu faço o quê? Eu volto para trás. Eu vou procurar no passado soluções e isso tem uma facilidade de venda muito grande em termos de marketing. Você fala, não está dando. Você vê a concentração do capital, você vê a concentração das organizações. Você começa a dizer, está vendo, não está funcionando, não falei que não está funcionando, vamos voltar para trás, né? Só que o que acontece? É exatamente o momento que você tem a possibilidade de melhorar o que está acontecendo, que é a proposta que eu vejo hoje do colaboracionismo, da democracia digital, que é aumentar ainda mais essas redes, você quer centralizar ainda mais. Aí você entra num problema, que é o problema que a gente está tendo na América Latina. Você está tendo um neopopulismo hoje, com um viés aí marxista atrasado, que você está centralizando as informações, centralizando as redes, e vai aumentar as crises. Todos os países estão fazendo isso. Em vez de resolver o problema da crise, você está aumentando a crise. Porque você está fazendo um diagnóstico errado. O problema que a gente tem hoje, do que eu chamo de empresismo, não é o problema da livre iniciativa. Não é o problema das redes. O problema que está tendo na concentração é que essa concentração é resultado da concentração das ideias da mídia centralizada que deu essas organizações que estão aí. A solução que a gente tem hoje é disseminação dessas redes. Uma coisa que você falou que foi importante, que escapou que eu quero te falar, você está falando, e eu concordo contigo, que se você pegar o Facebook, se você pegar o YouTube, se você pegar o Google, você teve uma concentração. Então o que você teve? Você tem um movimento contraditório, e é verdade que você tem. Você tem uma rede descentralizada das pessoas trocando aqui no YouTube e no Facebook, mas você tem um capital centralizado. Mas existe uma crise embutida nisso aí. As pessoas estão questionando a forma que o YouTube distribui dinheiro. E as pessoas estão questionando a forma do Facebook distribuir dinheiro. Então, eu estou apostando
A minha visão é a seguinte: a crise que nós vamos ter agora não é uma crise tecnológica do Facebook e do YouTube, como já aconteceu até agora, esse ano, já na estante virtual. Vai existir uma crise das pessoas que participam dessas redes contra essas estruturas centralizadas, querendo mais participação dessas estruturas e mais participação nos resultados dessa estrutura, que é a crise do colaboracionismo. Que as pessoas vão dizer, poxa, se eu boto um vídeo no YouTube e ele bota anúncio, por que eu não ganho dinheiro com isso? Mais dinheiro com isso, e ele ganha muito mais do que eu. E aí as pessoas vão querer um novo modelo de governança que seja compatível com esse modelo que está aqui embaixo. Então eu acho que isso vai entrar em crise mais para frente. Esse modelo, quer dizer, é como se fosse assim, a gente pulverizou a participação, mas concentrou o capital e concentrou a democracia desse processo. Eu acho que vai começar a aparecer novas alternativas em que diga assim, ó, na minha rede social, eu dou mais participação e dou mais participação do capital, que eu acho que vai ser o próximo passo dessas redes, vai ser no sentido de democratização do algoritmo, democratização da participação, de como é que as redes funcionam, por que é assim, né? Porque, por exemplo, no Facebook você não controla o algoritmo, e as pessoas vão querer controlar mais esse algoritmo, porque ele é fundamental a participação desse algoritmo. Então isso vai entrar em crise e a gente vai ter um segundo momento que vai ser redes mais participativas e participação mais do capital, que eu chamo do colaboracionismo. Eu não vejo isso ainda, mas eu já vejo as crises. Houve uma crise da estante virtual, que é exatamente o que aconteceu. O que eles fizeram? Eles mudaram o índice de valor de participação do pessoal e o pessoal se revoltou. Então esse tipo de movimento é o que vai, na minha opinião, gerar aí uma contradição entre o modelo de governança do capital e do controle, que é o modelo atual, que segue o modelo de Wall Street, de capital, etc., e uma necessidade das pessoas de mais participação. Isso é incompatível. Então, mais na frente, eu acho que vai haver uma briga nisso aí. Então, para a gente amarrar, eu acho que se quiser ter uma visão maniqueísta, que é o que tem muito comandado a discussão, né, até recentemente nas eleições, se a gente está buscando um embate de classes, esse novo embate de classes talvez venha entre o lado da visão do capital que quer se centralizar e a das ideias que querem se disseminar, ou seja, entre a sociedade 3.0 que quer compartilhar, que quer ser colaborativa, para uma estrutura convencional, empresista tradicional, que trabalha em função de maximizar lucro, reunir, ou seja, a mecânica do jogo ali é centralizadora, e a mecânica da nossa sociedade descentralizadora. Ou seja, esse embate entre sociedade e capital, ele vai acabar se dando para um modelo de quanto mais você utilizar as plataformas colaborativas, muitas vezes providas por essas próprias empresas, mais você se educa, né, mais a gente ajusta essa nossa massa cerebral, e mais a gente, numa lógica de economia de rede, mais valor a gente dá para essa força coletiva nesse embate. Né? Acho que esse embate ele vai se dar, no curto prazo, muito esse dilema entre uma estrutura convencional, seja do Estado ou da economia, e uma força coletiva ali amorfa, que é o que a gente viu nas ruas, né? Aquela coisa muito... que se você botar o óculos do século XX, você não entende. Olha só, eu acho que tem três forças aí. Eu acho que existe o fundamentalismo do passado, que é esse neopopulismo, que está aí. Não só aqui, mas como também está no Oriente Médio, está entranhado aí. Né? Esse fundamentalismo pode ser um fundamentalismo religioso, um fundamentalismo racial ou um fundamentalismo ideológico. Você mistura isso aí, joga na sociedade como um todo, isso vai aparecer, porque você tem contradições fortes, existem crises graves, muita gente concentrada, gente desconcentrada, pobreza, e aí esse discurso é um discurso que tem maior aceitação, porque as pessoas estão colocadas, então eu chamaria de fundamentalismo do passado. Tem um fundamentalismo do presente, que é o cara que, não, é o sistema atual, o sistema que quando vai em relação ao fundamentalismo do passado, o cara é o fundamentalista do presente. Então, entre o fundamentalismo do passado e o fundamentalismo do presente, eu prefiro o fundamentalismo do presente. Pelo menos é mais perto do futuro. Né? E existe uma terceira força, que é essa ideia da tecnopolítica e economia, que vai tentar resolver o problema dessas crises todas que a gente está passando, né?
procurando usar essas novas alternativas como uma saída para essa possibilidade. Eu vou te dar um exemplo típico de uma luta, que é uma luta que você analisar que não aparece em lugar nenhum que coloca isso. Uma garotada resolveu fazer um site que é o seguinte, vizinho empresta dinheiro para vizinho. Então você vê que é uma luta para você quebrar a estrutura da concentração dos bancos. O Banco Central proibiu o site. Então o que acontece nesse momento? Naquele momento, era extremamente revolucionário e você desconcentraria o capital, porque eu poderia emprestar o dinheiro para você a 0,5% ou a 1%, quando o banco está emprestando a 5%. Então, naquele momento, concentrando o banco, aonde está o fundamentalismo do passado defendendo essa garotada? Não está. Aonde está o fundamentalismo do presente defendendo essa garotada? Não está. Quem está defendendo esses caras? Eu, que estou defendendo essa nova perspectiva. Então, esse é o movimento que a gente tem para frente. Quer dizer, é mostrar o seguinte, que a gente só vai desconcentrar com tecnologia, com essas novas possibilidades. E isso é um problema complicado. Por quê? Porque ter essa visão, ter essa cabeça, construir um movimento político em torno disso é complicado, porque exige uma capacidade de abstração, exige uma capacidade de percepção das coisas mais sofisticada. Então eu não tenho ilusão que a gente vai... Eu vi isso nessa eleição, né? A gente levou essa proposta um pouco dentro da campanha da Marina, a gente foi massacrado, né? Porque é um movimento ainda muito pequeno, mas a gente tem que fazer o quê? Construir esse movimento e mostrar que a consistência disso, e mostrar os resultados que isso pode ter, para a gente ir ganhando consistência, porque o futuro é uma coisa importante isso. Não adianta você acelerar o futuro. Você tem que ter uma semente bem plantada no presente, em relação ao futuro, e plantar ela fundo na terra. Que quando nasce a muda, ela nasce já com a coisa. Não adianta, por exemplo, eu chegar e fazer assim, como eu desisti de fazer isso. Não adianta eu pegar e começar a fazer uma gambiarra, pegar uma empresa, pegar uma escola, pegar o governo e tentar fazer alguma coisa que não... Então é melhor criar um núcleo, um laboratório, uma área separada, experimentar aquilo, construir aquilo direitinho, montar aquele modelo, construir como se fosse um mudário, sei lá, uma coisa de muda, colocar aquilo lá e ir plantando devagarinho, porque quando começar a nascer a floresta, ela vai ter consistência. Não adianta eu pegar uma floresta meio híbrida, meio barro, meio tijolo, que não vai solucionar o problema. Então essa proposta política e econômica, ela tem que ser construída a partir daí. Tem que ser um negócio consistente, plantado, com pessoas que tenham noção clara do que está acontecendo, para a gente poder ajudar as novas gerações, para dizer, olha, eu vou pegar essa muda aqui, não quer dizer que essa muda é perfeita, nada, ela vai ser ainda intoxicada com tudo que a gente está vivendo, mas ela tem mais consistência do que o que a gente tem hoje, entendeu? Perfeito, e fechou. Acho que é um fecho brilhante para a nossa conversa aqui. Eu acho que muita gente tem de crítica, às vezes a gente que está ansioso para ver coisas mudando e critica o próprio modelo, é isso, é não saber esperar, está querendo acelerar demais esse futuro, e isso é um processo longo, né? A gente está na primeira fase, está nessa fase da filosófica desse processo, né? Tudo está tão acelerado que a gente também espera retornos rápidos numa mudança de sociedade cultural, que é uma mudança, por ser da mais significativa, uma revolução cognitiva mais complexa, não vai ser de um dia para o outro, né? Isso se constrói, como você falou, às vezes em gerações, né? Não é questão desse ano, ano que vem, mês que vem. Isso leva um tempo, por mais que tecnologia, mês a mês sai coisa nova, né? A gente está num reloginho acelerado aqui que não adianta. A evolução, a biologia, ou essa ecologia social, ela tem seu tempo que... É como que eu gosto de astronomia amadora, uma coisa que me fascina na astronomia, que você olha para a estrela, ela não está nem para você. Né? O próprio tempo, né? Se estiver nublado, vai estar nublado, queira você ou não, você não vai conseguir ver a chuva de meteoros. Ou ela é maior, não adianta você apressar esse processo. E, pô, acho que, não sei se tem algum ponto que você queira pontuar. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa que existe um trabalho que você tem que fazer, que você tem o seguinte, impotência. Não posso fazer nada em relação a tudo. Beleza. A onipotência. Vou fazer tudo, vou mudar, as coisas vão acontecer, etc. A potência é você entender o contexto e dizer assim, o que eu posso fazer? Então, qual é o meu papel? Eu penso sobre isso,
reflito sobre isso, coloco essas coisas, discuto, faço o meu trabalho, coloco no meu blog, vou fazendo esse trabalho, tenho meu canal no YouTube, vou fazendo. E esse é o meu papel. Acho que eu tenho essa facilidade, eu faço isso. E aí a gente vai construindo esse processo para dizer, olha, isso que a gente está falando, isso é um negócio que vai demorar muito tempo. Agora, se a gente plantar direitinho, a gente vai ajudar os filhos, os netos, os bisnetos a colherem direitinho. Tá entendendo? Então o papel é esse, é entender que a gente não vai poder ser nem impotente, nem onipotente. Ser potente hoje o que dá para plantar? Dá para plantar isso, conversando isso, fazendo isso. Beleza. Então esse é o papel. Vai depender da sociedade. Abrir ou não abrir, ouvir ou não ouvir, ter espaço ou não ter espaço, aí é uma questão da gente ir conversando com as pessoas, da gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui, disseminando as ideias, a partir daí as pessoas vão se incluindo nesse processo e já com a clareza de que a plantação é longa, que a colheita é longa, que vai ser difícil e que não é fácil, mas que vida significativa significa assumir isso e ir trabalhando nessa direção. É jóia, mais que construtores ou atravessadores de pontes, somos todos semeadores, né? Vamos cada um plantar a própria semente. Obrigado, Nipô. Valeu. Foi Obrigado excelente pela oportunidade. Aqui.